Bom, pessoal, resolução da prova da UERJ discursiva Corpo de Bombeiros 2019 com ingresso em 2020. A questão 4 vai aparecer aí para você na tela. A sequência de 5 elementos é definida do seguinte modo: em 3 elementos consecutivos dessa sequência, o central é sempre a média aritmética dos outros dois. Determine o valor de y. Bom, pessoal, tá aqui os dados referentes à questão de número 4 que nós acabamos de ler. Então ele te dá uma sequência numérica e ele, dentro dessa sequência numérica, te dá uma propriedade. Que propriedade que essa sequência numérica tem? O termo central, é claro, se você pegar 3 números consecutivos, ou seja, 3 números que estão um ao lado do outro, o termo central é a média aritmética dos outros dois. Tá certo? E vamos nessa. O que isso tem a ver com a questão? Tem a ver tudo. Tudo tem a ver. Por quê? Você percebe que você tem uma sequência numérica que satisfaz essa propriedade. Bom, na UERJ, assim como no ensino médio, nós temos 2 tipos de sequência que nós estudamos, que é a progressão aritmética, PA, ou a progressão geométrica, PG. Correto? Bom, dentre as duas, qual é que o termo central é a média aritmética dos outros dois? Na teoria de progressão aritmética, você percebe que aqui está enunciado uma das propriedades que ela possui, que é se você pegar quaisquer 3 números consecutivos, o termo do meio é a média aritmética dos seus extremos. Tá certo? Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que esta sequência que aí está é uma PA. Tá certo? Beleza. Então, já sei que isso é uma PA. Então, o nosso problema, ele se resume a nós fazermos uma única coisa. Dada essa PA, calcule Y. Perfeito? Então, vem comigo, vamos resolver esse problema. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, é uma modificação. Perceba que ele deixou 2 espaços vazios nessa sequência. Vou preencher esses 2 espaços com 2 letras que eu vou escolher, tá certo? Assim como ele escolheu Y, eu vou preencher esses 2 espaços com as letras X e Z. Tudo bem? Então tá aqui reescrevendo essa expressão. Nós sabemos que esta sequência é uma PA, correto? Tá aí. Então vamos lá, vamos à caça deste Y. Bom, eu vou resolver esse problema, eu vou aproveitar que ele mencionou essa propriedade e eu vou aplicá-la, tudo bem? Você poderia fazer isso de outra maneira, ou de outras maneiras, tá certo? Mas eu vou aplicar aqui esta propriedade de progressão aritmética. Então, a primeira coisa a ser feita é, vamos aplicar quaisquer 3 números consecutivos esta propriedade. Então, vou aplicar esta propriedade a esses 3 números consecutivos, o 16, o X e o Z. Perceba que o X é o termo central, 16 e o Z são os outros 2 que ele menciona. Então, a gente pode, usando essa propriedade, escrever a seguinte equação. O termo central é a média aritmética dos outros 2. Tá certo? Então tá aqui bonitinho a equação que eu acabei de escrever. Anderson, você tem uma equação com 2 incógnitas. Mas você percebe que esta propriedade ela é válida para todos os termos desta PA. Então vamos pegar outros 3 números consecutivos. Então agora eu vou pegar o X, o Z e o 43, perfeito? Repara que o Z agora é o termo central, X e 43 são os outros 2 a que ele se refere. Então, aplicando esta mesma propriedade, o termo central é a média aritmética desses 2 números. Perfeito? Tá aí. Perceba que eu descrevi uma outra equação
com duas incógnitas. E estas incógnitas x e z são as mesmas incógnitas que nós escrevemos anteriormente na outra equação. Ou seja, duas equações com duas incógnitas, nós formamos um sistema maroto, tudo bem? E aí você pode resolver esse sistema do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer do jeito que os alunos julgam mais simples, que é aplicar o método da substituição. Em que consiste o método da substituição? Consiste em você, em uma das duas equações, isolar uma incógnita e, isolar essa incógnita, você substituí-la na outra equação. Então aqui de verde, ó, eu vou isolar o z. Mas por que, Anderson? Porque o z já está aqui sozinho, tá vendo? Nossas contas vão ficar mais fáceis se eu fizer isso. Mas nada te impede de colocar este x aqui, certo? Vamos lá. Multiplicando cruzado, eu tenho que z mais 16. Isso é igual a quanto? A 2x. Então, conclusão, nós chegamos a esta conclusão que o z equivale a 2x menos 16. Perfeito? Show de bola! E o que a gente vai fazer agora? Na segunda equação, no lugar do z, eu vou colocar quem? 2x menos 16. Então vem comigo. No lugar do z, 2x menos 16. Perfeito? Isso é igual a quanto? A x mais 43 sobre 2. Legal? Então o que eu estou fazendo aqui? Só estou resolvendo esse sistema, tudo bem? Certo? E aí o que a gente faz agora, Anderson? Nós podemos multiplicar cruzado. E quando nós fizemos isso, como nós formos fazer isso, você repara que esse 2 multiplica o 2x e o menos 16. Então nós vamos obter o seguinte resultado. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 16, menos 32. Isso é igual a x mais 43. Certo? Então, 4x menos x, 3x. 43 mais 32, isso dá 75. Conclusão, passo 3 para o outro lado dividindo. Este x, ele corresponde a quanto? A 25. Certo? Daí, achei o x que é 25. Sim? E aí você tem aí a questão morta. Você pode calcular o valor de x, que é 25. Você percebe que com esses dois valores, com esses dois termos, você consegue obter a razão dessa PA. Correto? E aplicando a razão dessa PA, desculpa, você pode calcular rapidamente o valor de y, correto? Então é o que a gente vai fazer, ó. Do 16 para o 25, qual é a conclusão que a gente chega? Do 16 para o 25, a razão desta PA, que eu vou chamar de R, ela é dada por 25 menos 16, que isso dá quanto? Dá 9. Tá bom? Então aqui, ó, do 16 para o 25, nós somamos 9 unidades. Como é uma PA, isto vai se repetir para todos os termos dela. Tá certo? Então tá aqui, ó. Rapidinho nós matamos quanto vale o y. Então, o nosso y basta nós somarmos 9 unidades, correto? Então, y vai ser igual a quanto? 43 mais 9. E 43 mais 9 nos dá como resultado final 52. Conclusão, o valor de y é 52. Tá certo?
Então aqui eu usei a definição de PA para gente determinar o valor de y, certo? Você poderia também pegar o valor de x, colocar aqui, substituiria, você acharia o z, e você poderia aplicar esta propriedade uma terceira vez para esses 3 termos consecutivos. Você vai chegar no 52 também. Tá certo isso? Então é a questão de número 4 resolvida com detalhes para você. Aguarde aí a próxima questão. Forte abraço, tudo de bom para você.